Boa noite a todos. Estamos aqui agora para uma live na temática dos relacionamentos. Então, estamos aguardando as pessoas entrarem para começarmos esse nosso trabalho. Então, quero dar boa noite a todos que estejam nos assistindo nesse momento. Já são as 8h15, que o horário que marcamos, então podemos dar início a essa live. A temática de hoje tem muito a ver, pelo lado inverso, ao que falamos ontem na live no Instagram, né? Que foi sobre as forças contrárias. E aí nós falamos em relação a como agir para resolver quando alguém está contra nós. Hoje nós vamos tratar, diferentemente, como as forças que nós promovemos contra e como fazer essa transformação, porque é fundamental nos nossos relacionamentos que nós estejamos sempre dispostos a fazer algo que traga o bem para o próximo, em que a nossa presença seja bem vista. Então, essa é a questão principal, né? Nós vamos, então, aguardando mais algumas pessoas e dizer, é fundamental que nós façamos sempre uma autocrítica, uma autoanálise, né? Sobre a questão da... Eu acho que já estão todos entrando aqui, eu não estou conseguindo enxergar, mas é importante que nós possamos ver e entender a questão da nossa forma de agir em relação aos outros, né? Quando nós não controlamos as nossas instabilidades emocionais, consequentemente, a gente coloca uma agressividade para fora, e essa agressividade é que vai exatamente comprometer todo o ambiente dos nossos relacionamentos, seja lá em qualquer campo que for. Então, ontem nós falamos muito de que existe na sociedade, existe nas relações humanas, as forças contrárias, ou, como dizemos na Ordem da Coroa, as forças contrastadoras. Mas hoje eu quero falar para cada um como você age para provocar forças contrárias, ou seja, nós também, em determinado momento, nós provocamos no próximo essa força contrária. Então, é nisso que nós temos que ficar atentos, porque a gentileza, né, que nós devemos ter com o próximo inclui aceitar as divergências que temos com o próximo. E muitas vezes, por preconceitos, nós nos colocamos contra, nos colocamos de forma bastante belicosa com o próximo. Então, na verdade, aquele que se coloca de forma belicosa, ele vai encontrar para ele uma resposta em termos de energia muito fortes contra si mesmo. Quando aquilo que parece ir bem, de repente começa a ir mal. Necessariamente não foi de fora para dentro que surgiu aquela mudança de caminho. Essa mudança de caminho surge justamente quando a nossa atitude perante a vida, perante as pessoas, perante a sociedade, ela passa a emitir ondas negativas que batem e voltam para nós como um eco, né? Aquele mal, aquela irritação, a irritabilidade, tudo isso provoca no outro um sentimento também de revolta e, às vezes, com toda a razão de não entender uma atitude que se toma conta. Então, nós temos que fazer autocrítica de como nós estamos tratando as pessoas na casa, na própria casa, marido, mulher, filhos, sogro, sogra, etc.
nós podemos até não ter uma empatia da mesma forma com todos, mas o importante nessa situação não importa se você tem empatia com a pessoa, você deve, como forma de agir, perfeitamente ligada às energias magnéticas, cósmicas, né? Você deve agir de bom grado. Se não gosta de conversar com a pessoa, mantenha assim a sua discrição, mas não mantenha nenhuma atitude, seja por gesto ou por forma de tratar, que vá manifestar isso que você sente dentro de você. É óbvio que nós temos as nossas afinidades, e essas afinidades não vão ser idênticas para todas as pessoas. Nossas afinidades, elas vão ser para mais com uns do que com outros, e isso é natural. Então, dentro desse enfoque, né, é que hoje eu quero levantar isso, você fazer sua autocrítica para verificar o que pode mais ser importante. E há algumas discussões, e eu costumo dizer que é discussão de varejo, né? Coisas que interessam de forma geral, né? Coisas que você tem conhecimento e que você quer passar. Muitas vezes as pessoas não querem receber essa informação e você tem que ter aquela dedicação para explicar para cada um aquilo que você está pensando. Então é uma forma também importante de você se policiar para não aceitar essas discussões no varejo, porque elas desgastam. O que eu chamo de varejo? É aquela que você, para uma única pessoa, você tem que dar uma explicação que mereceria uma palestra, uma aula, uma apresentação mais extensa, né? E que você está perdendo tempo ali, porque aquela pessoa tem paradigmas diferentes do seu, e aí você começa a se irritar com essa pessoa, porque não quer aceitar o que você está passando. Então, é nessa hora que precisamos fazer autocrítica, que o saber é a obrigação passar, mas nem todos estão acessíveis a receber os saberes, porque esses saberes, muitas vezes, eles atentam contra as pessoas no sentido dos seus paradigmas, das suas intenções de vida, dos seus interesses, e aí você vai desgastando, tentando explicar. Então é muito importante você, com essas pessoas, conversar de forma totalmente descontraída, assuntos genéricos, né? Mas não tentar passar coisas, porque tem gente que é realmente difícil de aceitar, né? As pessoas não aceitam aquilo que vem de fora com um entendimento diferente. As pessoas costumam reagir, né? A palavra correta é essa, reagir a uma ideia contrária. E aí você que estará fazendo a força contrastadora. Porque aquela pessoa, se ela tem uma crença, principalmente aquelas que são ligadas a dogmas, você não vai convencê-la nunca de que ela deve compreender os outros que não têm aquele dogma. Ela vai achar que quem não tem o mesmo dogma não serve, ou pensa errado, enfim, e vai querer te impor a crença que ela tem. Mas você, quando tenta convencê-la, ao contrário, não, essa sua crença está extremamente bitolada, aí você começa a entrar num choque e não vai levar para lugar nenhum. Mas o que você recebe? Uma carga energética negativa de alta intensidade, talvez maior do que a que você ficou ao também se irritar, ainda que interiormente, com aquela opinião contrária. Então isso é que é a questão que a gente deve tocar. É não deixar que ideias contrárias cheguem a você. Quer dizer, que você passa para o outro responde, você responde, e aí, além daquilo que é praticamente concreto dentro do seu corpo, que é a produção das toxinas, adrenalinas em excesso, que vão intoxicar o seu corpo, porque você simplesmente provocou e sustentou uma discussão totalmente estéril,
porque a outra pessoa não tinha a menor condição de te entender. O conhecimento, o saber, ele é para ser passado, é uma responsabilidade, mas não há condição da gente aceitar que o outro não pense como a gente, que a gente reaja, né? Então, é uma atitude de sabedoria não aceitar essas discussões que eu chamo de varejo, ou seja, um tema que caberia numa discussão maior, né, mais própria, esse tema ser discutido para tentar convencer uma única pessoa. Talvez você vai ter que ter um tempo muito mais longo, talvez muitas conversas, né, para aquela pessoa entender daquela maneira. Então não vale a pena, porque ela vai até o contrário, ela vai se colocar contra você. Agora, também existe a forma inteligente, a forma sábia de contornar a pessoa, não totalmente sendo contra aquilo que ela pensa, mas colocando pontos em que na sua argumentação poderão levá-la àquele conhecimento, né? Isso é muito importante. E se a gente tem essa sabedoria de contornar o tema para que a pessoa aos poucos vá entendendo por pequenas partes, pequenas particularidades de uma forma diferente, você está colocando sim um fermento ou um adubo para que ali cresça e nasça uma árvore, e essa árvore do conhecimento. Quer dizer, a pessoa recebe aquela sua informação, ela registra a informação. Eu vou dar um exemplo prático. Se você tem uma pessoa que quando você vai dar algum aconselhamento, ainda que correto, ela detesta receber aconselhamentos. É uma questão do ego, o ego extremamente exacerbado. E você sabe que ela anda na rua muito distraída, né? E ao invés de você chegar para ela e chamar a atenção de que ela é distraída, que ela não pode fazer o que está fazendo, você fala para outra pessoa que esteja próximo, que viu um acidente sério da pessoa atravessando a rua sem olhar e o carro atropelou, causou. É uma historinha que você inventa. O que você quer passar é que precisa prestar atenção ao atravessar a rua, precisa prestar atenção aonde anda. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela vai captar no ar, porque você não falou para ela, mas falou para outra aquilo que você queria que ela ouvisse. Então, faz muito mais efeito do que você chamar a atenção dela. De certa forma, até se colocando numa posição superior à dela, porque você está aconselhando. E o ego de muita gente é assim, ele não aceita que alguém diga a ele que faça o que tem que ser feito. Mesmo ele estando errado, ele faz e continua insistindo, mas diz que ninguém tem que se meter com aquele conhecimento dele. Ele faz daquele jeito. E não adianta, você não vai construir nada, ainda que esteja com toda a razão na temática objetiva do que você quer falar com a pessoa. Então, hoje eu estou falando exatamente disso. Como você age na vida que gera forças contrastadoras contra você. Evite isso, não é bom. Essas forças podem atingir pontos de extrema agressividade que vão prejudicar a sua própria vida, porque tudo é magnético. Uma pessoa com raiva, se você tem uma energética muito forte, provavelmente não vai te pegar. Se você tem uma conexão magnética também muito forte, talvez não te prejudique, mas sempre é uma energia negativa que se volta contra você. Então a força contrastadora, muitas vezes, como eu estou tentando te mostrar, ela parte de você, porque a outra pessoa estava lá com aqueles conhecimentos, ainda que conhecimentos, digamos, negativos, insuficientes, né? E que você poderia orientá-la para aquele saber que você quer passar. Mas a pessoa não aceita. E aí você também não vai chegar a lugar nenhum, porque ela não tem capacidade de aceitar. Então o que você precisa é saber o que pode falar com as pessoas. Saber a forma de falar,
ou, como eu disse, contornando o assunto objetivo. Essa é a questão principal. E aí você vai evitar de você ser a causadora em primeira mão daquilo que está provocando um mal-estar, uma condição desagradável, algo em outro que vai jogar para você. Tem pessoas que gostam de se colocar como as mais sábias, as mais corretas, as que procedem melhor, e a gente sabe que não é bem assim, né? Mas essas formas de se colocar geram contra você pensamentos negativos. E nós não devemos nos dar ao luxo de correr o risco de uma força extremamente negativa poder nos prejudicar. Porque lembre-se, todos nós, por melhor que estejamos nas nossas condições, que a gente chama de uma energia Kundalini perfeita, a gente está equilibrado com razão plena, né, que esse Kundalini permite, mas que nós temos os nossos pontos mais baixos, aquilo que chega a um nível mais nervoso, preocupado, algum momento que você perca o seu estado, né? E aí é nessa hora que você encontra-se em ponto fraco para receber qualquer energia ruim, negativa de ordem externa. Essas coisas negativas de ordem externa, elas são, como diz, que nos envolve. São energias, tudo é energia. E elas nos envolvem quando a pessoa está extremamente voltada contra. Então, discutir, falar de forma agressiva, não importa a razão objetiva é o que menos importa. Às vezes a gente está com toda a razão de se irritar, de falar e tal, mas poupe, porque aquele que joga luz recebe a luz como retorno, e aquele que joga pedra recebe pedra de volta. Então, nós somos energia. Energeticamente, tudo importa. A forma como vemos a vida é que vai determinar a forma ou a quantidade de problemas que temos. Eu sempre repito isso, vocês já me ouviram, talvez nessa série já ter falado, que na vida não existe problema, existe situação. O problema é como nós vemos a situação. Agora, se nós vemos a situação como um problema, não vamos jogar para o próximo a nossa irritação. Toma cuidado com isso. Porque se de alguma maneira você acha que não está boa, se tiver energias negativas contra você, que é o que a gente chama de forças contrastadoras, isso vai te fazer um tremendo mal. Na Ordem da Coroa, nós temos um tratamento específico para limpar essas forças contrastadoras de ordem externa. De ordem interna, nem Deus cura, porque existe o livre-arbítrio, existe o mérito. Então não adianta a gente tentar pedir a Deus para, me ajude que eu vá ser uma pessoa melhor, mais calma, mais generosa, mais harmônica com as pessoas que nos cercam. Não adianta isso, porque isso é interno, isso envolve a lei da evolução, que é o livre-arbítrio e o mérito, né? O mérito é quando você produz o seu caminhar numa direção. Então você vai chegar lá onde você pretende, desde que obedeça aos princípios de justiça, de honra, de direito e de dever, né? Quer dizer, você vai fazer alguma coisa, vai plantar, e cada ação sua deve ser considerada por você uma semente que você planta. É um encontro que vai favorecer aquele resultado, é um estudo que vai favorecer aquele resultado, e assim vai. E aí você considera cada um não como o resultado final, mas como sementes que você planta para colher, né? E eu sempre não canso de repetir essa esperança sempre, né? Porque a trilogia teologal é fé, esperança e caridade. Mas a esperança não é esperar, isso aí é fundamental. A esperança de esperançar, ou seja, você sabe que aquilo que você plantou vai colher, vai ser colhido, né? Então, essa é a questão muito importante. Eu estou vendo aqui,
nossas chelas, a Miriam da Judéia, a Senira, pastora do Maitreya, né, que são os nomes místicos dela. Então a gente, é um prazer enorme tê-las conosco aqui nessa conversa, né? Então é isso, gente. Vamos evitar que nós criemos forças contrastadoras para nós. Olha que eu falei ontem na live no Instagram, essa força contrastadora que vem de fora. Eu não levei em conta nada que possa acontecer com você, mas hoje eu já estou falando diferente. Eu estou falando que nós devemos nos preocupar com aquilo que nós colocamos. E aí é nessa hora que a gente provoca a reação. E a reação vem. Aí energeticamente você fica com esse ponto. É aquela história, às vezes você fala assim, poxa, eu estou com uma dor de cabeça, não sei de onde vem. Eu não comi nada que faça mal, não tive nenhum problema mais sério, mas se você olhar direitinho, em algum momento você teve alguma palavra que, ou até não só uma palavra, também aquela coisa de você passar e não cumprimentar, né? Eu acho que o castigo maior não é aquilo do qual nós somos xingados, né? Mas quando somos ignorados. Eu acho que para o ser humano ser ignorado é muito pior do que ser ofendido por alguma coisa. A ofensa ali na hora, briga, passa e tal, mas quando você é ignorado, aquilo fica, né? Então também é outro detalhe, é outra forma. Ela não é agressiva diretamente, mas você ignorar uma pessoa é um tanto ou quanto sério. Então toma cuidado também, se num local você esquece de cumprimentar, esquece de se despedir, e as pessoas criam mágoas, né? É uma característica do ser humano ter culpas e ter mágoas. E culpas e mágoas nos levam para o passado, a gente fica olhando para trás, a gente não olha para frente, né? Então isso é muito importante, você criar também no seu hábito de vida essa condição para todos que você se relaciona, para todos que você encontra, você ter aquela preocupação de que é um ser que merece a sua atenção. Então, nesse escopo, olha, pode estar certa, vai melhorar tudo na sua vida. É você não ter energias que te puxem para trás. Já chega as nossas, o que nós temos conosco mesmo, que temos que vencer as negatividades de ordem interna. Essas sim, tem que ser uma constante preocupação nossa. E uma das negatividades é essa, é pensar nos outros, cumprimentar, aquilo que é básico, né? E aí você vai evitar que se criem forças contrastadoras, né? A gente sabe que essa energética toda é fundamental para prejudicar a nossa vida. Muitas vezes são verdadeiros atrasos, né? Mas eu quero aproveitar aqui, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, eu estou tentando ver aqui, mas eu não consigo nem ver todos que estão assistindo. Eu não tenho assim aquela especialidade de mexer com o Facebook de forma completa, né? Mas se tiver alguma pergunta, escrever aí, de repente eu consigo ver. Mas eu quero também dar um aviso que nós estamos fazendo na Ordem um curso de radiestesia, e esse curso de radiestesia ele vai ser feito de uma forma integrada, em que vão ser várias turmas e todos que estão inscritos vão poder participar de todas as aulas, né? E nós vamos criar um sistema que permita enviar pelo Facebook as aulas gravadas, né? Presencial será só a aula de segunda-feira, às 20 horas, né? Mas serão dadas aulas práticas, etc. Enfim, nós queremos criar um grupo para estudar radiestesia. A radiestesia é algo fundamental em todas as profissões. Todo mundo pode usar a radiestesia em benefício da sua profissão. Então, eu estou avisando aqui, já estão as inscrições aí abertas, né, para essas pessoas. A gente apenas pede
para se inscrever, uma doação para a Ordem da Coroa diretamente na conta. Aliás, a Ordem da Coroa não recebe nada que não seja na conta bancária. A conta bancária, inclusive, é colocada à disposição de todos os chelas, de todas as pessoas que quiserem ver, porque é a doação que entra para pagar aluguéis, essas coisas que são extremamente pesadas, e nessa fase que nós estamos passando, realmente a situação ficou complicada porque não tem o presencial, né? A gente não cobra nada de tratamentos e consultas na Ordem da Coroa, é tudo gratuito. E olha que são tratamentos importantes, muitas curas são realizadas na Ordem da Coroa, física, mental, espiritual, porque lá nós temos um conhecimento de uma síntese cósmica, né? E com isso as pessoas se tratam e se curam. Mas nós não cobramos nada disso. Isso o que é espiritual não pode ser cobrado. Mas há doações, há os próprios chelas que muitas vezes estão em dificuldades também de poder frequentar um banco para ir fazer um depósito, para ir essas coisas, e houve uma certa queda nessa pandemia, que estamos com as atividades suspensas desde os dias 16 de março. Né? Já vão 6 meses, quase 7, com essa parada que está realmente... nós começamos um curso presencial e que teve que ser interrompido, e transformamos em curso virtual. E até que ficou boa, porque agora eu estou fazendo módulos, né? E vai ficar mais fácil organizar todos os temas, que a radiestesia é um mundo, né? Muitos temas, né? Muita coisa a gente tem que estudar para entender a radiestesia e na sua plenitude, de tudo que é possível, fazer, né, com ela, né, para benefício de todos, profissionais inclusive. E inclusive existem profissionais que trabalham com radiestesia. Também é algo muito importante, né, para pesquisas geobiológicas e hidrológica, para achar petróleo, né? E muitas coisas mais, né? Para confirmação e até para auxiliar os médicos nas suas práticas médicas também, né? Muito bom. E esse curso é para ajudar a Ordem, não é para mim, eu não ganho absolutamente nada financeiramente, mas ganho muito, porque é uma satisfação imensa dar essas aulas, fazer tudo isso é o que me realiza, muito mais que qualquer possibilidade financeira, né? Então é isso. E amanhã nós vamos fazer uma entrevista com uma pessoa muito importante, uma cientista. Ela atualmente é pesquisadora na Fiocruz, né? E numa época como essa, em que os conhecimentos em áreas de pesquisa, né, do sanitarismo, na questão de vacina, e ela poderá nos dar um conhecimento muito importante, inclusive falar da ciência e da espiritualidade, que não se confrontam. É um equívoco que começou com Descartes, né? Colocar a materialidade das coisas com a espiritualidade, como se só existisse o que se pode tocar ou ver. Não se tem hoje o princípio quântico, inclusive, que envolve toda essa questão da espiritualidade. Então amanhã, às 17 horas, sexta-feira, como todas as sextas-feiras, nós fazemos um programa que se chama Ordem da Coroa Entrevistas. Então eu, como primário da Ordem, faço a entrevista com pessoas que têm saberes, sejam chelas da Ordem, sejam pessoas de saberes, não só nos campos da espiritualidade, das religiões, do esoterismo, né? Como também no campo das ciências, das artes, né? Da cultura, enfim, todos esses saberes, nós vamos chamar pessoas, porque tudo faz parte de um todo do que é espiritual, né? O espiritualismo não é religião, ou seja, a pessoa pode ter uma religião, mas ter pouca espiritualidade, porque às vezes ela é mais egoísta do que aquele que se diz ateu, né? Aliás, essa questão do ateu é outra questão que a gente um dia vai trazer um debate sobre isso. No meu conceito não existe ateu,
existe aquele que não aceita o Deus conforme é vendido para ele, quer dizer, a forma como se coloca, né? Um Deus externo, exterior a nós mesmos. Enfim, isso aí é para outra live, né? Para tocar nesse tema, que é muito interessante também. E em toda sexta-feira, na próxima sexta-feira, que será no dia 10, né? Nós teremos uma pessoa muito especialista, muito com estudos profundos no Eneagrama. Eneagrama também é um conhecimento sumeriano de muita profundidade, que serve para analisar, cada um se analisar nas suas características, positivando aquilo que não é bom e dando ênfase àquilo que é bom no seu tipo de personalidade. Mas tem muito mais. O Eneagrama é algo que também tem muita profundidade nas suas análises, né? Que vão além das pessoas também, para os negócios, para as situações, para os países, para as cidades e para a sua interligação no seu ambiente. Então é muito interessante. Isso vai ser no dia 10. Amanhã, dia 2, né, será a entrevista com a doutora Ilara Hammerli. E ela tem muito a dizer, escreveu 6 livros, né, já está agora com mais um para trazer aí a público, é muito interessante. Então, convido a todos, e vai ficar gravado no YouTube, é no YouTube isso, né? A partir das 17 horas, você entra no nosso canal no YouTube e vai aparecer a entrevista lá, e fica permanecendo sempre que você quiser assistir. Mas todas as pessoas têm uma temática própria, importante no saber, né? Elas vão sempre nos enriquecer, porque essa é a finalidade. E também integrar os chelas, né? Todos os chelas que têm também seus saberes vão ser chamados para ter essa conversa, né? É muito bom, é muito gostoso de fazer isso, é muito enriquecedor. Eu aprendo muito, porque cada um que chega traz conhecimentos interessantes, e é essa a finalidade, né? Então, estão todos convidados para amanhã, como em todas as sextas-feiras, às 17 horas, buscarem participar desse programa e ajudar a ordem, dando seu clique, seu gostei, compartilhando, aquela coisa toda que você já sabe, que vai nos ajudar muito nos algoritmos. E no YouTube, por falar nisso, são mais de 600 vídeos para autorrealização, que vocês podem assistir e vai ver que é muito bom, né? Então, esses conhecimentos, né? Essas ideias, uma base filosófica também, ajuda muito as pessoas, porque a ordem ela é feita para autorrealização. E exatamente o nosso trabalho com os pacientes se encerra quando o paciente aprende a andar com os próprios pés. Isso é que é a finalidade maior. Nós não gostamos de ver um paciente que não consegue se libertar das suas questões internas, a ficar comparecendo o tempo todo e não fazendo as transformações e as transmutações internas necessárias à sua própria evolução. Porque é isso, a gente acha que tem que vir de fora, tem que vir pronto, nada disso. A vida só é bela quando a gente constrói. Bota isso na sua mente. Qualquer coisa que você faça e faz bem, com amor, que seja um bolo, que seja qualquer coisa, que seja uma ideia que você ajudou a mudar e ajudar alguém, é isso que te realiza. Então, não entre com conceitos e preconceitos de modo de vida, padrão de vida, essa coisa toda que nada tem a ver. O que vale é o que você faz com o seu coração, com vontade de fazer, com vontade de ajudar. Isso que é importante na vida, né? Então, nós estamos chegando assim já adiantado para essa live não ficar também extremamente longa, né? A gente tem que regular o tempo para falar, né? Se alguém quiser escrever alguma coisa aí, uma opinião, uma pergunta, o que quiser, para a gente utilizá-lo nesse tempo. Mas eu vou ficar muito feliz se, através disso que você ouviu ao longo de toda essa nossa conversa,
você fizer essas transformações e transmutações internas e ficar atenta e atento. Se você não cuidar da forma como você se relaciona com todos, né? A forma como você fala, a fórmula como você passa alguma coisa que você quer convencer, aí você vai ver que você vai evitar forças contrastadoras que fazem muito mal à sua saúde. Eu diria forças contrárias, na ordem a gente fala em forças contrastadoras. São aquelas que fazem a gente receber cargas energéticas negativas. O universo é magnético. O magnetismo está aí atuando em nós diuturnamente. Quando se diz que o universo conspira a seu favor, não quer dizer que o universo vai fazer tudo o que você quer que seja feito. O universo vai fazer e te atender magneticamente tudo o que você pensa. Então, se o seu pensamento é ruim, você sintoniza a onda magnética do que é ruim. Se o seu pensamento é positivo, é a onda magnética daquilo que você vê de forma positiva. Então, separe o problema da situação. A situação pode ser crítica, mas lembre-se sempre, o problema é você que cria, porque é a forma de você ver a situação. É simples. E não passe para o seu estado de ânimo, de cuidar das pessoas, de ligar para as pessoas através daquilo que te aflige. Ou seja, passar a sua aflição para outro é a mesma coisa que você tomar veneno conscientemente que está tomando veneno. Aquilo volta para você e vai, se não está bem, vai ficar pior. Então, por uma questão de proteção, você trate de tratar bem a todos. Não discuta aquilo que não vale a pena ser discutido. Não tente ter razão. Procure ser feliz. É fundamental essa maneira de você agir. Vai ver que a tua vida vai ficar muito melhor. Então, eu vou deixando vocês por aqui, agradecendo a todos a presença, desejando muito patai, né, que a gente fala na ordem. Patai é paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio. Que todos alcancem os seus objetivos e sejam muito felizes. Então, o meu mais profundo namastê a todos. E que sigam o caminho e podem estar certos que quem vai fazer uma estrada de luz e de paz é você mesmo. Tá dentro de você essa possibilidade. Não importa a turbulência que esteja do lado de fora. A sua paz nasce de você mesmo. A paz e o amor. Meu mais profundo namastê a todos. Obrigado pela presença.